Maravilha. Nós vamos ler o versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito enigmática, que nos transporta ao momento da criação, ou aos momentos da criação. E enigmática porque muitas pessoas não compreendem qual a razão da forma que Deus fez tudo aquilo ali. Eu já fui perguntado por muitas vezes, por muitas pessoas, por que Deus colocou ali no Éden a árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. E a nossa mensagem de hoje, ela vai nos trazer uma palavra muito esclarecedora nesse sentido. Porque nós lemos, irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas, e isso é fato, explicado até por grandes cientistas, que do nada Deus criou tudo. Mas o momento da criação, Deus fez algo especial. A criação mais especial de Deus não foi o planeta Terra, não foi todas as, como diz, as 8 maravilhas do mundo, não. A obra mais extraordinária que Deus criou foi o homem. Sim, eu e você, representados aqui em Adão e Eva. Foi a criação mais perfeita de Deus. Também já fui questionado muitas das vezes como que o homem é a criação mais perfeita de Deus, sendo ele o que ele é, tão mau, violento, abusa da própria vida e da vida dos demais. Como pode ser o homem a criação mais perfeita de Deus? Meus irmãos, o que nós vamos ver nesta passagem é que confirma, primeiramente, que nós fomos a criação mais perfeita de Deus, sim. Porque o homem foi criado e Deus criou o homem de uma forma tão maravilhosa que a forma como Deus criou o homem já nos ensina o que nós somos. Nós lemos que quando Deus criou todas as coisas, ele foi dizendo: haja de Deus, né? A palavra de Deus, haja, haja. E as coisas foram acontecendo. Mas quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz que do pó da terra ele formou ali o homem. Mas quando ele foi dar vida ao homem, ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E por que ele fez desta forma? Há uma razão. Ele poderia também ter dito: haja. Mas ele precisava mostrar para nós, para todas as gerações futuras, que a vida que há em nós, querido irmão, querida irmã, amigo, ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, a vida que há em nós, ela veio de dentro de Deus. Deus soprou em nós a essência dele para nós e transferiu para nós a sua essência, que é a vida. A nossa vida não é como a dos animais, não. E quando ele transfere para nós ali a vida, levantou o homem, o adorador mais perfeito de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! A Bíblia nos diz que todo ser louva a Deus. Então, quando nós ouvimos um pássaro cantar, quando nós ouvimos o som das árvores assoviando, do vento calmo ou impetuoso, nós podemos dizer que a natureza está louvando a Deus. Mas o homem é o único ser que louva a Deus, foi criado para louvar a Deus no seu entendimento.
Nós não louvamos a Deus por instinto. Nós louvamos a Deus no entendimento. E Deus criaria o homem e a mulher como esses adoradores perfeitos, porque assim Deus quis essa relação com o homem. Quando nós lemos ali, e são poucos versículos, mas nós podemos conjecturar o relacionamento de Deus com o homem. Que coisa linda! A Bíblia diz que Deus passeava no jardim do Éden. Passeava no jardim do Éden, na virada do dia, e conversava com o homem. Eu posso conjecturar aqui com clareza que Adão e Eva foram os únicos seres humanos que viram Deus na sua glória completa, antes da queda. Eles viram Deus. O relacionamento de Deus com eles era de uma intimidade tão grande, e às vezes eu fico pensando, o que Deus tinha para ouvir do homem? Que Deus gostava de conversar com o homem. O Deus criador, soberano, conhecedor de toda a ciência, de toda a física, de tudo, tinha prazer de sentar com o homem, né, de uma forma figurada. Ele tinha prazer de sentar com o homem e ouvir o homem. O amor de Deus pela sua criação era tão grande que ele todos os dias visitava o homem para ouvi-lo, para conversar com ele. Havia uma intimidade, havia um relacionamento muito estreito do homem com Deus, uma coisa linda. E a Bíblia diz que Deus criou o Éden ali, um lugar especial, para que ali o homem pudesse viver, cuidar. Engana-se quem pensa que o homem era ocioso no Éden, porque Deus incumbiu ao homem de cuidar do Éden. Havia um trabalho ali, um cuidado. E a vida do homem ali, dos primeiros seres humanos, era perfeita. Não era perfeita por causa do Éden, era perfeita por causa da presença de Deus na vida deles. A presença de Deus ali fazia o Éden um lugar perfeito. E é interessante que Deus colocou então no meio do Éden, nós vamos observar, no meio do Éden, no centro, duas árvores. Uma era a árvore da vida. A árvore da vida, quando se comia dos frutos dela, não se envelhecia, não morreria. Era o fruto que daria vida eterna. Começamos por aí para entender que Deus criou o homem para viver eternamente. A sua criação perfeita foi construída pelas mãos de Deus para viver eternamente. E Deus então coloca ali a árvore da vida para que, ao alimentar daqueles frutos, e essa árvore da vida é uma tipologia do Senhor Jesus, mas ali era o fruto. Quando se comia daquele fruto, não se envelhecia, não morreria. Mas bem perto daquela árvore, Deus colocou também a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Estava tão perfeita a vida do homem. O homem não precisava conhecer o pecado, por que então colocar aquela árvore? Meus queridos irmãos, como eu disse, Deus, Ele criou o homem para ser um adorador perfeito. E qual é o adorador perfeito? Eu vou dizer que nenhum homem no mundo canta como um canarinho. Nenhum homem do mundo canta, louva a Deus como a beleza dos pássaros. Mas ainda assim o adorador perfeito, muitas das vezes, é aquele irmão que não sabe, desafinado. Mas quando ele abre a boca para louvar a Deus, é mais perfeito do que qualquer pássaro. Porque a verdadeira adoração que Deus queria não era uma adoração por instinto, mas era uma adoração por escolha. E aqui, meus irmãos, nós começamos a entender a razão de Deus ter posto aquela árvore ali. Porque apesar da vida de Adão, de Eva, de toda a criação ali ser perfeita, Deus deu a oportunidade para que o homem pudesse ainda assim escolher aquela vida perfeita do verdadeiro adorador, ou ele poderia sair dali. A verdade é que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma porta de saída
do Éden. Era uma porta de saída da comunhão com Deus. Como é lindo isso, irmãos. Meus irmãos, Deus é soberano. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus. Mas na sua soberania, Deus é tão poderoso dentro da sua soberania que Ele permitiu ao homem escolher servi-lo ou não servi-lo. Apesar de tudo estar dentro do seu controle, Deus poderia não ter colocado aquela árvore ou ter arrancado aquela árvore do Éden, mas Ele assim permitiu que aquela árvore ali sim estivesse, para que o homem pudesse ter a escolha de continuar sendo esse adorador perfeito ou não. Lindo isso, irmãos. O amor de Deus para com as nossas vidas é algo tão extraordinário, tão grande, que Ele revelou o seu amor, Ele revelou o seu cuidado, Ele revelou a sua presença, Ele revelou a sua glória, Ele deu tudo ao homem, mas ainda assim falou com ele: olha, se você quiser sair, se afastar de tudo isso, você pode, é só comer do fruto daquela árvore. Meus irmãos, o homem fez uma escolha, e na sua escolha o homem perdeu toda a sua glória, toda a sua perfeição, todo o seu estado de adorador perfeito ele perde, porque quando ele come daquela árvore, ele estava escolhendo afastar-se de Deus, ele estava escolhendo ausentar-se de Deus, porque Deus havia dito: olha, você pode comer de todas. A Bíblia diz que foi uma ordem: olha, vocês comem de todas, exceto aquela árvore. Mas o homem escolheu sair da presença de Deus. Talvez ele não sabia o que ia acontecer com ele. Talvez ele quis testar a Deus. Não importa. Mas assim ele decidiu. E meus queridos irmãos, quando Jesus se apresenta como a porta estreita, nós temos que nos remeter ao Éden para entender por que ele se apresenta como a porta agora, Jesus. Porque da mesma forma que houve uma porta para o homem sair da presença de Deus, há uma porta para o homem voltar à presença do Pai. Meus irmãos, apesar do homem ter escolhido sair da presença do Pai, esse Pai amoroso nunca deixou de amar ao homem. O homem foi se desviando, o homem foi escolhendo os seus maus caminhos. Nós vemos na história logo ali um homicídio acontecendo, a inveja e as coisas vêm surgindo. Mesmo o homem se afastando cada vez mais da presença do Pai, o Pai nunca deixou de amar ao homem. Deus então, Ele tem um projeto para que Ele pudesse novamente trazer ao homem a presença dEle. E o homem então é colocado novamente a uma escolha. Sim, há quem diga que o homem não tem escolha, porque isso poderia ferir a soberania de Deus. Não, Deus é tão soberano, tão poderoso, tão glorioso, e tudo está no seu controle de forma tão grande, que Ele permitiu dentro da sua soberania que nós pudéssemos escolher aceitar, voltar à porta, entrar novamente pela porta para retornar à presença do Pai ou não. O que Deus faz então? Ele envia Jesus. Ah, meus irmãos, a morte de Jesus, ela foi o plano de Deus para a salvação do homem. Como isso é lindo! Muitas das vezes nós pensamos que Deus vai nos salvar se nós formos bons. Outros pensam que Deus vai nos salvar se nós formos bons ofertantes na igreja. Outros pensam que a salvação está em eu dobrar meus joelhos e orar ou rezar o dia inteiro. Outros pensam que eu vou alcançar o céu se eu for um homem caridoso e ser um filantrópico. Não. O amor de Deus para nós foi tão grande para o homem que Ele planejou a salvação do homem novamente. E a salvação não estava nos meus méritos. A salvação não estava naquilo que o homem iria fazer.
mas estava naquilo que o homem iria crer. Era um ato de fé. Era um ato de crer. Então, meus irmãos, Deus, na sua soberania, Ele tem se manifestado ao homem dia após dia. Toda vez que uma mensagem é pregada, toda vez que alguém ouve o falar do amor de Cristo, o Espírito de Deus, Ele abre o entendimento do homem, porque nós não temos por nós mesmos condições de voltar a Deus somente por nós, mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E quando Deus se revela a nós, Ele nos coloca novamente diante da porta, para que nós possamos assim então fazer uma escolha. E qual é a escolha? Voltar à presença do Pai ou continuar vivendo uma vida longe do Pai. Mas agora a palavra do Senhor é essa: olha, se você entrar, você terá vida. Quando Deus falou com Adão, disse: você sair, você morrerá. Agora Deus está dizendo: se você entrar pela porta que é Jesus, você terá vida. Mas se você não entrar, você está condenado, nos diz a palavra. Meus irmãos, Deus está se revelando a nós nesta hora. Ele tem um amor profundo pelas nossas vidas. E Ele abriu essa porta que é Jesus. E Ele nos convida a passar por ela. Ele nos convida a entrar por ela. Nós não estamos falando aqui de uma religião, de uma placa de igreja, não. As pessoas confundem Jesus com uma placa de igreja. É muito comum ouvirmos isso. Alguém batendo no peito, orgulhoso que a minha igreja é a melhor, é a perfeita. Meus irmãos, Jesus, Ele é o melhor. Jesus é o perfeito. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a porta. Ele nos convida a entrar pela porta. E acontece um milagre. Quando o homem, ele aceita entrar por esta porta, ele volta a buscar, a viver a comunhão com Deus. E da mesma forma que quando o homem se distanciou de Deus dia após dia, o pecado foi entrando e o mal foi entrando na vida do homem. À medida que o homem se aproxima de Deus, agora é uma relação inversa. À medida que ele se aproxima de Deus, aquele pecado que ele tomou vai deixando. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o pecado vai ficando para trás. É algo lindo. Como que Deus, nós vamos ver isso no ministério de Jesus. Uma pecadora, uma mulher prostituta, ela se aproxima de Jesus, carregada das mazelas da vida, rejeitada pela religião, rejeitada pelos religiosos da época, mas quando ela se aproxima de Jesus, Ele olha para ela e dá a ela o perdão. Aquela vida de imundície que ela vivia fica para trás, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos sendo lavados dos nossos pecados. Porque Jesus, Ele é a porta, e quando entramos por ela, nós estamos voltando à presença do Pai. E nessa caminhada de retorno à presença do Pai, nós não vamos conseguir chegar no Éden aqui na terra. Alguém pode dizer: mas eu sirvo a Cristo, mas ainda vivo tantas lutas. Não parece o Éden, não, porque nós estamos voltando para a casa do Pai. Mas um dia, meus queridos irmãos, nós voltaremos na plenitude da presença do Pai. Nós estamos numa caminhada. E o convite do Senhor hoje para você, meu irmão ouvinte, entra por esta porta. Pela fé, creia em Jesus. Pela fé, caminhe em direção a esta porta, em direção a Jesus, e permita que Ele possa trabalhar na sua vida e fazer algo novo. Aquela comunhão perfeita que Deus tinha com Adão é a comunhão que Deus quer conosco hoje. É o relacionamento do pai com o filho, de um pai amoroso e de um filho que agora volta por uma escolha, porque Deus, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo que o Pai não quer adoradores que o adorem porque tem medo do inferno. Não. O nosso relacionamento com o Pai não pode ser por medo da condenação, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador.
Não há condenação para aqueles que entram pela porta. Nós não estamos em um relacionamento com Deus porque nós estamos com medo da condenação eterna, não. Porque a condenação já não é mais para aqueles que entram pela porta que é Jesus. Nenhuma condenação há mais. O nosso relacionamento com o Senhor agora é por amor. Porque nós descobrimos em Jesus o quanto o Pai nos ama. E o quanto Ele quer se relacionar conosco. E eu vou dizer, queridos, nós vamos nos aproximando de Deus todo dia, cada vez mais, até o dia que Ele vai nos tomar para si. E ali sim, eternamente, nós voltaremos a viver na presença do Pai. Quando nós lemos Apocalipse, nós vamos ver João vendo na eternidade, na Nova Jerusalém, a figura da árvore da vida novamente. Oh, aleluias! Meus irmãos, como Adão e Eva comeram da árvore da vida, nós estamos nos alimentando de Jesus hoje. E quando estivermos com Deus, nós também alimentaremos para viver eternamente. Meu querido, entre por essa porta. Volte para Jesus, volte para o Pai. Entra por esta porta, volte hoje para o Pai, porque ainda há tempo. E viverás coisas gloriosas na presença do Pai. Que Deus abençoe você, amado ouvinte, e que através da palavra, dos louvores, da oração nesta manhã, Deus possa estar operando uma grande salvação na sua vida. A porta está aberta. A porta está aberta. E Ele lá dentro está convidando, venha, entregue sua vida ao Senhor. No momento que vamos ouvir o próximo louvor, você vai estar no seu coração dizendo, Pai, eu quero entrar por esta porta e eu quero voltar à comunhão com o Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe grandemente e a todos a paz do Senhor Jesus. A adoração está no ar. Gospel Hits.